passasse, Senhor. Nós não precisamos mais ver o anjo. Se o Senhor quiser, o Senhor mostra. Mas nós temos a certeza, porque o Senhor nos garantiu que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Que o dia a dia não nos roube, Senhor, a sensibilidade de perceber o Senhor conosco no caminho do trabalho, no caminho da faculdade, no caminho da padaria, no caminho da escola, no caminho da igreja. Que como aqueles homens em caminhos de Emaús, que o nosso coração esteja aberto para te entender e te ouvir. Obrigado, Deus, por essa casa de oração. Muito obrigado por essa igreja que se reúne, Senhor. Aleluia. Podemos aceitar, queridos. Obrigado, pastor, pela oportunidade, Moisés. Muito bom estar com vocês novamente. Irmãos, vocês vão começar uma jornada de 12 dias. O que vai fazer a diferença não é o costume ou a frequência de estar aqui, mas é quando estivermos aqui, as palavras que recebemos desse altar, viemos praticar. Porque o ano só vai ser diferente, como foi dito aqui pelo pastor, quando eu decidi fazer a diferença. Porque nós vimos aqui, quando o pastor estava lendo, irmãos, eu poderia ir embora daqui repleto da presença de Deus, porque Deus já falou comigo. Quando o pastor leu aqui João 13, a forma quando ele lia, eu percebi o próprio Cristo falando a nós. Porque esse trecho da Escritura que ele leu para nós é o trecho onde Jesus está ali falando. E eu percebi o Senhor ali, aqui conosco, nos alertando que nós precisaríamos colocar em prática essas palavras. E 2017 se foi. Quantas lágrimas você teve? Quantas lutas você enfrentou? E eu venho aqui para te dar uma notícia que você já sabe. A luta vai continuar. Porém, a vitória é garantida em Jesus. Lágrimas vão acontecer, é inevitável. Porém, a certeza de que Cristo está conosco nos dá a esperança de saber que vamos enfrentar, que vamos chorar, que muitas das vezes vamos cair, mas a Bíblia diz que quando o justo cair, tal não ficar prostrado, porque o Cristo levantará e o vai manter de pé. Então é essa palavra que vai nos manter de pé. Quando Moisés me convidou, eu estava voltando do Rio de Janeiro, porque Deus é bom, e eu estou meio assim, meio indefinido, estava falando para Maiara. Eu não sei se eu sou jovem, sou homem, estou no meio do caminho, porque o caso agora é 12 de maio. Ô, glória. E foi estendido aqui o convite, é logo ali no Rio de Janeiro. Mas vai ser um sábado, 12 de maio, e não é de boca para fora. E eu, por onde eu passei, eu sei que tem pessoas que oram por mim. E hoje a Gisele, minha noiva, está trabalhando num trabalho missionário no Rio de Janeiro. E a junção da nossa união é para o cumprimento de uma promessa de Deus e para estabelecer aquilo que Deus colocou como princípio, que é a família. Família é o princípio, o quadro principal da sala de Deus. Porque quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Deus diz: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, para que por meio de você todas as famílias da terra sejam benditas e abençoadas. Aleluia. Você precisa ser bênção dentro da sua casa. Podemos ir para a África, para o Oriente Médio, mas se eu não ser luz dentro da minha casa, eu não vou ser luz em lugar nenhum, meu irmão. Se eu não conseguir refletir Cristo na minha família, o que eu vou fazer na África? O que eu vou fazer em outro lugar, se primeiro dentro da minha casa eu não tenho sido luz? Mas eu tenho certeza que esse ano Deus vai nos convocar a ser luz dentro de casa. Então nós casamos em maio, depois na sequência nós iremos para a África e vou voltar para casa depois de um tempo, que estou com muita saudade do meu povo africano. E estamos agora junto com o Josinaldo, mas o trabalho paralelo com o Níger vai acontecer. Nós vamos para um país chamado Togo e vamos fazer a implantação de igrejas e escolas no país chamado Benin. E nesse período nós vamos fazer uma conexão com o Níger, com os pastores do qual eu deixei lá quando trabalhei lá. E o trabalho no Níger está crescendo, em Burkina também, e o trabalho no mundo está crescendo, mas o nosso campo missionário hoje é aqui. Hoje a minha responsabilidade é com a minha igreja local, apoiando o meu pastor e cooperando na minha igreja. Esses 12 dias eu vou estar
fazendo um trabalho missionário árduo, que é cuidar das crianças. Porque as crianças, ela não é o futuro do amanhã. A igreja de amanhã é a igreja de hoje. Aleluias. A igreja, ela precisa entender que a responsabilidade de discipular a criança começa hoje, para que amanhã a Bíblia se cumpra e ela lembre: uau, os meus pais, os irmãos da igreja me ensinaram, então eu não vou me desviar. Ainda que eu me desvie, eu vou voltar. Eu anotei aqui o tema da campanha, que é Jesus, o caminho para a vida com Deus. O tema da nossa campanha lá é Encontro com Deus. Aleluia. E não se caminha ao encontro com Deus se não procurar ter um relacionamento com Deus. Eu achei super interessante. Moisés me deixou assim na liberdade, que eu creio que ele tem com o pastor, para pregar algum outro tema. E eu não quero pregar sobre aquilo que vai ser falado, mas eu quero introduzir o que vai ser falado a partir de amanhã. Quando nós olhamos para João 14, eu vi aqui o pastor lendo João 13, ali é o último encontro, assim, a última refeição, digamos assim, a última ceia de Cristo com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E naquela ceia, pensa comigo, que estava ali duas pessoas que iriam trair: Judas Iscariotes e Pedro. E quando eu leio João 14, capítulo 14, versículo 1, que Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Eu creio que Jesus estava dando para eles a esperança, porque Jesus já estava falando para eles que a morte deles estava chegando. E naquele dia, eu tenho a plena convicção de que não era de se admirar que os discípulos estivessem com o coração perturbado. Por quê? Porque no capítulo 13, Jesus começa a falar acerca da sua morte. No capítulo 13, Jesus começa a falar que um deles ia o trair. Imagina Jesus aqui agora, e olha para nós assim: olha, um de vocês aqui hoje vai me trair. E eles começaram a indagar entre eles: mas quem, mestre? E aí a Bíblia vai relatar que ele diz: aquele que molhar um bocado do mesmo prato que eu e comer comigo, esse vai me trair. Afinal de contas, o coração deles estavam perturbados, porque decorrer de 3 anos eles haviam andado integralmente com Cristo, e agora o Cristo estava dizendo: ei, acabou o meu tempo na terra, eu já preparei vocês, eu vou para o Pai. E o coração daqueles discípulos começa a ficar, sabe, apertado. Sabe aquela pessoa que você ama, que você não quer se despedir? Sabe aquela pessoa que tem que ir para uma outra cidade, para um outro país, e o seu coração fica assim meio que apertado? E Paulo vai dizer que o coração é meio que nas entranhas assim, porque você sente um frio assim na barriga. Já sentiu? Fica aquele negócio meio incômodo assim, e o nosso coração fica apertado, porque a pessoa que nós amamos está indo embora. E assim estava o coração daqueles discípulos. O coração daqueles discípulos começaram a ficar perturbados, porque eles haviam ouvido tantas coisas, e dentre tantas delas Jesus falou assim: olha, vai chegar um momento que eles vão perseguir vocês, eles vão maltratar vocês, por vocês me amarem. Não era de se admirar que o coração desses irmãos estivesse assim perturbado. Mas o que eu acho interessante é que naquele mesmo momento que o coração deles começa a ficar perturbado, Pedro, sempre cheio de si, se levanta: não, mestre, eis que eu irei contigo até mesmo a morte, eu não vou te negar. Jesus: ô Pedro, você não sabe o que você está falando. Por quê? Porque Jesus diz: olha, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro: mas não, Jesus, eu estou disposto. E ele insistiu: eu estou disposto a dar a vida por ti. Irmãos, Pedro não conhecia o coração dele. Pedro não sabia que o coração dele era um coração vulnerável. Era um coração imediatista, que alguém fazia uma pergunta e sem pensar respondia: sim, eu quero, eu vou fazer. E Deus, ele sonda o coração. A Bíblia vai dizer que ele sonda o rim para saber a intenção do nosso coração. E nós não somos diferentes de Pedro, irmãos. Nós não conhecemos o nosso coração. Nós não sabemos o que se passa no nosso coração, porque a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nós não conhecemos o nosso coração. Você não conhece o seu coração. Eu não conheço o meu coração, exceto de uma coisa: que o meu coração está sujeito a se perturbar. Essa é a maior certeza que temos. O nosso coração tão facilmente vai se perturbar.
perturbado pelas aflições, pelo desemprego, pelas más notícias, por tantas coisas que acontecem na nossa sociedade, e o nosso coração fica assim. Talvez para aqueles discípulos, o golpe maior que eles estavam enfrentando ali, era saber que agora, o Cristo, aquele qual passou por ali pela Galileia e disse: Pedro, segue-me, que eu vou fazer de você um pescador de homens. E agora aquele homem que havia multiplicado os pães, aquele homem que tinha dado vista a cegos, aquele homem que expulsava demônio, aquele homem que trazia calmaria no meio da tempestade, aquele homem que Satanás olhava para ele por meio dos demônios e dizia: olha, filho de Deus, o que está fazendo aqui? Não é chegado o meu tempo. E ele com uma palavra diz: arreda de Satanás. Aleluia. O coração deles, como diz João 13:3, estava percebendo que Jesus estava partindo. Como ficaria o nosso coração, sabendo que o Messias estava indo embora? Depois de ter andado 3 anos com ele, sentindo o cheiro dele, depois de João ter sentado e encostado a sua cabeça no peito de Jesus, a experiência que Pedro, João e Tiago teve quando eles foram para uma parte orar, e ali Jesus é transfigurado, e junto com ele aparece Moisés e Elias. Olha qual experiências esses homens tiveram. Agora, num dado momento, no momento da ceia, Cristo vem para eles e diz: olha, queridos, acabou meu tempo com meio de vocês, eu estou indo embora. E olha, já era. O coração desses homens ficaram assim, totalmente quebrados. E eles perguntaram: para onde ele vai? Será que nós podemos ir com ele? E como chegar no lugar aonde ele vai? Então essa campanha dos 12 dias certamente vai ser um divisor de água na sua vida, porque Deus vai tranquilizar o seu coração. Aleluia. Deus vai preparar o seu coração para o ano de 2018, porque eu te afirmo uma coisa: não será um ano fácil. Não será um ano fácil. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é conquistado à força. E a força não do nosso braço, mas é a força de colocar o joelho no chão, colocar a cara no pó e dizer: Deus, eu te reconheço, porque eu não tenho força para guiar a minha vida durante esse ano. Senhor. Eu não tenho condições, Senhor, de inclinar o meu coração a tomar decisões corretas. Nós oramos aqui pelos homens e eu tenho pensado: Deus, se o Senhor não me ajudar, como eu vou amar Gisele como o Senhor amou a igreja? Eu não tenho condições para isso, Senhor, se não somente o Senhor me ajudar por meio do Teu Espírito. Mas depois desse cenário todo que eu estou introduzindo aqui da campanha, e Jesus ali é traído, mas antes de ser pego, ele não deixa os discípulos assim. Ele dá esperança aos discípulos. Ele diz assim: olha, eu vou consolar vocês. Por um tempo vocês não vão me ter, mas em breve me vereis novamente. Quando o pastor leu aqui que Jesus diz: Pedro, não tem como você me seguir agora, mas um dia você vai me seguir. Era o que Jesus estava dizendo para Pedro: um dia você vai caminhar o caminho da morte. E a Bíblia diz que em um dado momento Pedro foi crucificado, e ele não achou digno de ser crucificado como Messias, e ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Agora sim, Pedro, com o coração mais fortalecido no Senhor, poderia dizer: Senhor, eu estou pronto para te seguir. Porque a morte não é assim a paralisia, não. A morte é o elo que nos liga ao caminho da vida eterna. Paulo vai dizer aos Colossenses: irmãos, quanto aos que dormem, não fiquem preocupados, porque naquele dia eles vão levantar primeiro, eles vão ver Jesus primeiro, e certamente todos estaremos juntos naquela grande ceia. Em João 13, Jesus, no momento da sua última ceia, ele alerta os seus discípulos: olha, esse é o meu sangue que é partido por meio de vocês, o sangue que vai perdoar pecado, porque o escritor de Hebreus vai dizer que a moeda no mundo espiritual é o sangue, e é o sangue que paga o sacrifício, que paga o pecado que eu e você cometemos. Foi o sacrifício na cruz que perdoa o meu e o seu pecado, e é por isso que Romanos capítulo 8 vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Filho de Deus foi o sacrifício vivo. Aleluia. Aleluia.
Ah, meu irmão. Meu Pai, poderoso. Quando eu entendo que Cristo está convidando a igreja para ser uma igreja missional e não uma igreja missionária, porque a igreja missionária é a igreja somente que investe em missões, que envia missionário, mas a igreja missional é a igreja que é parte da missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. E a missão de Deus, como foi ministrado aqui, foi que toda a terra seja cheia da glória de Deus, e que todo o bairro de Guaianazes, Tiradentes, Aé Carvalho, Zona Leste, seja cheia da glória de Deus. Que a escola onde você estuda seja cheia da glória de Deus. Que a faculdade onde você estuda seja cheia da glória de Deus. Que o seu trabalho seja cheio da glória de Deus. Que a tua casa seja cheia da glória de Deus. E para isso, eu e você precisamos anunciar que o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou e que breve voltará, irmãos. Ele vai voltar. Nós vínhamos conversando no carro, junto com Moisés. E estava falando da igreja, do ano do discipulado. E eu vou falar para você, de repente você olha para a sua igreja e você pensa, uau, porque parece que o jardim do outro é melhor, né? E nós citamos aqui a igreja de um irmão lá no Rio de Janeiro, de Niterói, que é a igreja do Felipe Valadão, que é a igreja da Lagoinha. Eu nunca preguei lá, mas eu estive lá na igreja deles, eu estive dando entrevista na rádio. E olha, aquela igreja de estacionamento é quase um quarteirão. É culto 3, 4 vezes ao dia. E aí eu estava falando com Moisés. Eu falei, meu irmão, o movimento muitas das vezes não quer dizer muita coisa. Porque você vê uma multidão e nós muitas das vezes nos impressionamos com ela. E Jesus vai dizer em Lucas 14, quando a multidão seguia, Jesus pensou, peraí, tem gente demais me seguindo. Ele volta para aquela multidão, olha o seguinte, quem quer ser meu discípulo tem que me amar acima do pai, mãe, esposa, filho. Olha, para ser meu discípulo tem que me amar acima de todas as coisas. Ali a metade foi embora. A metade foi embora. Porque muitas pessoas estão seguindo Jesus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Muitas pessoas não estão interessadas no Cristo, Filho de Deus, mas no benefício que a ressurreição trouxe, que é, e você vai ser abençoado, e você vai ter uma vida abundante. Sim, teremos. Mas nós esquecemos que a Bíblia vai dizer que com perseguições. E quando eu olho para esses segmentos de movimento, eu falei para Moisés, eu estive na casa do Cláudio Duarte, e depois do culto nós fomos para a casa dele, nós fomos jantar, e eu vendo ele ali, o cara que está na mídia, que assim, para você conseguir uma agenda com um cara é 2 anos assim. E aí eu fiquei pensando assim, olhei para ele assim, com todo respeito, eu falei assim, meu irmão, eu pensei, eu prefiro meu pastor. Porque é meu pastor que vai me ouvir e vai me atender quando eu ligar para ele. É meu pastor que quando eu estiver com um problema no meu casamento, que vai me chamar junto com a minha esposa e vai me aconselhar. É o meu pastor que tem preparado o sermão para nos alimentar. Pensa que é fácil, irmão, pregar para o mesmo povo toda semana? Não é. Não é. Eu vim aqui pregar hoje, é muito fácil. Mas quem está aqui, os obreiros, os pastores que pregam aqui, não é uma missão muito fácil. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos valorizar o da nossa casa. Devemos valorizar o nosso pastor. Seu pastor se percebe que é um homem de oração. E eu tive a direção de Deus de falar isso aqui. Eu não tinha programado. Mas o pastor é humano. A esposa do pastor é humana. E muitas das vezes dizemos e apontamos para ele como a família perfeita. E exigimos dele uma perfeição que nós mesmos não temos. Engraçado, né? Era assim que os fariseus faziam. Eles exigiam do povo para carregar um fardo do qual eles mesmos não estavam dispostos a suportar. Então quando você olhar para essa família, meu irmão, eu estou falando isso aqui pelo Espírito de Deus, entenda que Deus enviou um casal para pastorear a sua vida. É muito bom ir para o Oriente Médio, para a África, dezenas de países que nós já fomos, mas a missão de pastorear não é para qualquer um. Não é uma credencial que o torna pastor, mas é a vida diária de cuidar do povo. Amém? Amém. Vamos ler a Bíblia. Vamos falar, irmão, não ler a Bíblia.
Leia comigo aí Efésios capítulo 1. Quero ser breve em algumas coisas que Deus colocou no meu coração, que eu acho que vai ser importante para nós nessa manhã. Efésios capítulo 1, eu quero falar qual é a intenção de Deus ao criar o homem. Qual foi a intenção de Deus em te criar? Qual é o propósito de Deus em te colocar nessa terra? Efésios capítulo 1, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Acharam aí? Diz assim a Escritura: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando nós lemos esse texto, quando Paulo vai escrever, precisamos entender o que Paulo estava pensando. Ele não estava pensando somente nessa parte da Escritura que ele passa a escrever, mas ele está olhando para o pano de fundo. Ele está lembrando de Gênesis capítulo 1, 26, onde Deus agora ele tem um sonho de estabelecer no jardim uma família. E Deus agora, depois de ter criado todas as coisas, os luminares, os peixes, as aves e tudo que havia na terra, Deus agora ele coloca o homem na terra, a sua primazia da sua criação. E agora ele diz assim: olha, eu vou soprar sobre o homem o espírito de vida. E Deus colocou em mim e em você o espírito de vida, e passamos a viver. E eu pergunto para você, qual é a intenção de Deus em colocar Adão e Eva no jardim? Qual é a intenção de Deus em nos plantar? Antes de concluirmos sobre Efésios 1, precisamos voltar em Gênesis capítulo 1, 27 e 28. E quando ele começa a criar o homem, ele tem uma expectativa em seu coração, que é a qual que ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, vamos entender que Deus planta Adão e Eva, e agora Deus tem Adão e Eva à sua imagem e semelhança. O desejo de Deus era que toda a terra, ao olhar para Adão e Eva, pudesse assim ver a presença do Deus Trino. Porém, o pecado ele foi uma intromissão violenta e diabólica no plano de Deus, porque o plano de Deus era e sempre foi e sempre será a família. Você vai entender. E quando eu digo família, eu não digo somente eu, a Gisele e depois os meus filhos. Eu não digo eu, a minha mãe, os meus irmãos e a minha parentela. Como foi falado aqui, quando eu penso em família, eu penso em João 1, versículo 12, que diz: olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Melhor que ter poder para compor, melhor que ter poder para rodopiar, melhor que ter poder para curar, é ter o poder de ser chamado de filho de Deus. Aleluia. Quando você se olhar no espelho, você não é qualquer um, você é o filho do Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Quando a depressão querer te pegar porque ela tende a nos correr atrás de nós, olhe para o espelho e diz: não, eu não aceito essa depressão, porque eu sou filho do Deus que criou todas as coisas. Aleluia. Mas aí nós dissemos aqui que o pecado entrou e parece que estragou agora o quadro de Deus que estava tão bonito. Satanás agora ali, e nós não vamos entrar no mérito de que ele persuadiu Eva e Adão. Querido, ambos tiveram responsabilidade, porque ambos eram um. Então o que nós aprendemos aqui? Eu ainda não casei, mas eu vou casar. Você que é casado, quando a sua esposa erra você, não erra um, erra os dois, porque são uma só carne, amém? Amém. Quando conquista os dois, amém? Amém. E quando perde os dois, querido. Porque a minha perna direita não pode ir para a esquerda nem para a direita, elas têm que andar juntos, num propósito. Você não pode pensar em voar enquanto seu marido quer andar. Vocês têm que entrar em comum acordo para ambos caminhar para um propósito. Então quando Deus agora planta o homem, Satanás parece que agora vem agora se intrometer na história e destruir. Por quê? Porque Isaías vai dizer que ele foi lançado do céu porque ele queria ser igual
igual a Deus, ou melhor, ele queria ser melhor que a Deus. Deixa eu falar um problema dessa geração. Essa geração não está na igreja, essa geração não está no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque elas querem ser Deus. Elas querem mandar na sua própria vida. Não, na minha casa, pastor, quem manda sou eu. Ei, no meu casamento quem manda sou eu, querido. Não é você que manda na sua vida, quem manda é a palavra. Aleluia! Você não manda na sua vida em nada. Porque no dia que você levantou a sua mão e disse: Quírios, Senhor, proprietário e dono, eu entrego a Ti a minha vida, eu dou para você agora o controle remoto da minha vida. É o Senhor que vai escolher a estação, é o Senhor que vai escolher o canal, é o Senhor que vai escolher se eu vou, se eu fico, se eu levanto, se eu deito, se eu dou ou se eu retenho. A tua vida não é mais sua. Se falar de missões pensando em transcultural, isso é vocação para alguns que Deus chama no meio do corpo, mas todos somos missional, todos temos uma missão de fazê-lo conhecido aonde nós estamos. Aleluia. Todos somos missionários, todos. Então, querido, por favor, vamos entrar nessa campanha a partir de amanhã. E eu estou todos os dias na minha igreja. Eu abri hoje para estar com vocês, porque é pela manhã, porque eu me propus estar com a minha igreja todos os 12 dias. Eu quero ser ministrado, eu vou ministrar lá um dia, mas eu quero ser ministrado. Eu quero ouvir meu pastor, eu quero ouvir o que Deus quer falar. Eu quero anotar, eu quero ouvir, eu quero chorar, eu quero interceder. Eu quero dar a mão para o meu irmão e interceder com ele, porque isso aqui é uma família. A Bíblia vai dizer que Jesus estava num lugar, ensinando os seus discípulos. Alguns dos discípulos dizem: Mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aí e querem falar com o Senhor. O que é que ele vai dizer? Quem é minha mãe? Os meus irmãos, olha aqui, ó. A minha mãe e os meus irmãos. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Deus, ele não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecam ali. Deus não foi pego de surpresa. E também eu entendo que o plano de Deus, o plano original de Deus, não é a salvação. Ué, como assim? Calma, entenda. Por que o propósito original de Deus não é salvar a minha vida e a sua? Porque se eu pensar assim, eu vou ter que concordar que Deus já tinha maquinado que Adão e Eva, ao ser plantado ali, ia pecar. E Deus esperava que eles não pecassem. Deus queria que eles obedecessem, mas eles desobedeceram. E olha, é engraçado, né, que desde bebê, o que mais nós ouvimos do nosso pai é: menino, põe a mão na tomada não. Menino, não vai lá não, vai aqui, obedece a sua mãe, obedece a sua avó, obedece os mais velhos, obedece o trabalho, obedece a empresa, obedece a escola, obedece. Aí você vem para a igreja e não quer obedecer a Deus. Engraçado, né? Somos contraditórios. Passamos a vida inteira aprendendo sobre obediência, e quando aceitamos a Cristo, não, eu vou fazer do meu jeito. Não é do nosso jeito. O que Deus está nos ensinando e falando aqui é que o propósito original dele não era a salvação. A salvação é o meio, entenda, a salvação é o meio para Deus alcançar o propósito. O propósito de Deus é isso que nós vemos em Efésios: que sejamos santos e irrepreensíveis nele, é que fôssemos adotados em Cristo para voltarmos agora sim a ser família de Deus. O propósito eterno de Deus é que sejamos uma grande família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Aleluia! Então Deus não foi frustrado, querido. E de Gênesis até o Novo Testamento você vai ver Deus correndo atrás do homem. Não é o homem que vai atrás de Deus. Não somos nós que buscamos a Deus. É Deus que se permite ser achado por nós. Quando você e eu sentimos a presença dele, é porque ele se permitiu ser tocado por nós, ser encontrado por nós, ser achado por nós. Então, quando eu olho para agora, Deus tentando se reconciliar com o homem, Deus tentou de várias formas. Deus manda o dilúvio, e Deus manda Noé, e Noé prega, mas nada deu certo. Porque o coração do homem é obstinado a se inclinar às coisas terrenas. O seu e o meu coração, Jesus vai dizer que os fariseus vão questionar ele: por que vocês comem e não lavam a mão? Jesus, entenda, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Porque de dentro do coração estão a imoralidade, estão a perversidade, a lascívia, o roubo. Querido, nós somos
criaturas caídas, porém lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e é por causa do sangue dele que estamos aqui, e é por causa do sangue de Jesus é que nossos pecados foram apagados em Cristo e nós não temos mais condenação. E agora, nós entendemos que já que Deus ele tem a sua prioridade, que é a família ela precisa transformar o mundo, a família precisa influenciar o mundo na sua transformação. Quando Jesus encontra Pedro, sabe o que Jesus chega para Pedro e fala? Pedro, segue-me. E Pedro pergunta para ele: Jesus, o que nós vamos fazer? Jesus diz: oh, word change, nós vamos mudar o mundo. Aleluia! Cara, Jesus chamou você para mudar o mundo, você vai ficar aí olhando, sem querer fazer nada? Eu vou querer ser agente de Deus para mudar o mundo. Primeiro, o mundo da minha realidade, da minha família e das pessoas ao redor da minha família. E se Ele me quiser levar aos confins da terra. Obrigado, meu amor. Vai ficar grudadinho aqui, eu estou até acostumado já. Mas obrigado. Eu esqueço, eu vejo tanto toalhinha e não trago. Eu sou terrível. Então, entenda que eu vim aqui para poder dizer para você que você precisa preservar a sua família. Sabe por quê? Porque a Globo está bombardeando a nossa família. Porque a internet está maltratando a nossa família. Agora nós precisamos fazer como Noé. Nós precisamos construir a arca e colocar a nossa família dentro da arca e proteger da arca, porque o dilúvio está vindo. Ei, escuta! Está ouvindo? O barulho das águas? Do vento soprando? Está vindo um grande dilúvio aí. Sabe qual é? A volta do Messias está chegando. E a nossa arca precisa estar preservada, precisa estar guardada e protegida pelo sangue do Cordeiro. Ah, querido, essa mensagem não pode morrer no nosso coração. Ei, o céu vai se abrir e eu virei sobre as nuvens e eu vou enviar os meus anjos e Ele vai recolher a minha igreja nos quatro cantos dessa terra, porque lá no céu seremos uma só igreja, seremos uma só família. E aí, voltando para o que eu estava conversando com Moisés, e nós perguntamos: por que parece que a nossa igreja não lota, não cresce? E na minha avenida, na minha igreja, tem tantas igrejas, e em frente assim tem uma que está bombando, aquela igreja preta, cheia de movimento, cheia de luzes, cheia de coisas, de holofotes, e gente passava que coloca assim: não, você vai conquistar, você vai ter, e quando eu olho para o evangelho diz assim: não, você precisa morrer, para se parecer mais comigo, para poder alcançar a tua família, os teus amigos e tudo. Deus, aleluia. Querido, a bênção financeira é consequência. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino do céu. E o que? É natural. Eu não preciso gastar a minha vida trabalhando em 3 trabalhos para Deus me manter, querido. Eu estou há 1 ano que eu voltei para o Brasil. A minha igreja paga o meu aluguel da minha casa. Você vê que eu estou gordinho, né? Estou comendo todinho, irmão. Estou sem R$1 de sustento, mas estou cheio. Sabe por quê? Porque tendo o que comer e o que vestir, nisso se alegrar. Ter contentamento com o que você tem. Vai voltar para casa hoje, o que você tem para comer? Frango? Ovo? Farofa? Meu Deus! Eu estou num propósito bravo. Vai chegar em casa, vai ter um melão e um mamão para comer. Salada. Mas Deus tem cuidado de nós. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é abençoar a nossa vida. E quando os judeus olhavam para alguém, e quando ele não tinha posse, eles conotavam que aquela pessoa não era próspera e não tinha a bênção de Deus, porque eles assimilavam o ter a ser abençoado. Só que Jesus veio e rasgou o véu e diz: agora não é mais assim. Agora é o ser e não ter. É o ser contente, é o ser contrito, é o ser agradecido. E isso vai dizer que somos abençoados. Ele vai te dar dinheiro esse ano. Só que é o seguinte: Ele vai te confiar recursos para você repartir com os irmãos da sua comunidade. Ele vai te colocar em empresas esse ano. Mas Ele vai te colocar para você indicar pessoas. Vai ter dia que você vai estar com aquela conta que vai entrar aquele dinheiro e você vai falar assim: cara, eu preciso abençoar alguém. Deus me mostra alguém. E você vai lá no secreto: irmão, Deus mandou te dar essa cesta aqui, ó. Pá! Porque nós somos família, irmãos.
O propósito de Deus é isso, é sermos uma família. E Colossenses 1,15 vai dizer que Cristo é a imagem de Deus inabalável. Então nós precisamos olhar para Cristo como modelo. E eu tenho estudado esse mês de janeiro o Novo Testamento. Eu estou lendo de novo o Novo Testamento. Olha que interessante, se você ler 9 capítulos todo dia de janeiro, até o dia 31 de janeiro você vai acabar o Novo Testamento inteiro. Mas hoje já é 7, é 7, né? 8? Hoje é 8? 7. Se você começar a ler 12, 13, você vai ler o Novo Testamento em janeiro inteiro. Faz o desafio do seu coração de ler a Bíblia inteira esse ano. Faz o desafio no seu coração de estar mais assíduo na igreja, de cooperar mais, de visitar aquele parente que você não vai, há anos que você não vai ver porque você é crente. Meu querido, é lá que você precisa estar. A luz no meio da luz não ilumina nada, mas a luz no meio das trevas, é ali que ela reluz a luz. Como as pessoas da sua família vai receber Jesus se você não almoça um dia com ele? O problema é que muitas das vezes o ministério tende a nos roubar de Deus, e nós precisamos equilibrar isso para não perdermos o equilíbrio, mas também não podemos usar como desculpa que eu preciso cuidar da minha família. Porém, a família da fé também é muito importante. Tem muitos irmãos aqui que estão precisando ser visitados. Ao invés de você reclamar que a sua igreja não visita, coloca o seu nome no pastor. Esse ano eu quero visitar alguém. Uma família. Uma família. Uma família. Se compromete, jovem, a visitar outros jovens. Eu olhei esses jovens aqui. Eu me lembro da outra vez que estava aqui no culto de missões. E eu tinha falado isso na minha igreja. Gente, nós somos 10. Mas se cada um trouxer um, nós somos 20. Não é possível que nós não conseguimos testemunhar para um amigo nosso. Então eu quero já fechar tudo aqui, para nós não estendermos muito no tempo, dizendo que a família, ela não pode se conformar com o modelo que o mundo está impondo para ela. O mundo está dizendo que é normal na família o adolescente, a criança fazer o que ela quer. Não. Quem governa a sua casa é você, pai. Irmãos, por favor, vamos parar de dar smartphone para a criança no meio do culto. Criança tem que ter a Bíblia na mão, não é smartphone. Meu irmão, na época que eu comecei na igreja com um pequenininho, o pastor estava falando, criança, ó, quieto. Agora o pai, o que ele faz? Menino, fica quieto. Toma aqui, ó. Sabe o que essa criança vai ser? Uma criança que não tem reverência às coisas de Deus. Porque nós não ensinamos os nossos filhos, irmãos. Nós precisamos ensinar. Eu dou aula para as crianças. Quando eles chegam na salinha, eu já tomo um brinquedo, tomo um celular. Que é isso? Um menino de 7 anos com Facebook? Não. Preserve a sua família. Porque a Bíblia está dizendo que as crianças devem cozinhar. Não. Muito bonitinho lá, né? Os cookies, mirim, tudo fazendo bolo. Mas ninguém conta dos acidentes que acontecem na cozinha. Sabe como a criança tem que aprender a cozinhar? Do lado da mãe. Como sempre foi. A minha irmã aqui já é um pouco mais avançada. Acredito que a senhora recebeu muito ofício da sua mãe. Mas aqui, ó, filha, a água vai ferver, você vai pôr o feijão, você vai limpar. E assim você vai aprender, meu irmão. O discipulado requer tempo e investimento. Quer que essa igreja cresça? Invista em pessoas. Invista tempo e recurso e oração. Eu vim aqui para dizer essas coisas para você. Mas eu vim aqui no meu coração, que eu pedi a Deus, fui dormir tarde, pensando. Eu falei assim, Deus, o que eu vou falar para a tua igreja? Porque a igreja é sua. Deus, assim, fale para elas que esse ano de 2018, elas precisam amar mais uns aos outros. Elas precisam ser família. Achei um Patrick interessante aqui na ministração dele falando que quando a mãe dele se aproximava, ele se acalmava. Quando você estiver com o coração perturbado, se aproxime do pai e ele vai acalmar o seu coração. O neném de Maiara estava ali chorando com fome. Quando a mãe deu de comer, ele se acalmou. Nós muitas das vezes estamos inquietos porque precisamos da comida que vem do céu. Quando a comida encher a nossa alma, nada mais vai nos roubar, nada mais vai nos inquietar, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Avisa lá Satanás
que a sua família está blindada pelo Senhor. Avisa lá o capeta que por meio da televisão está tentando dizer para a sua família que o homossexual é normal. Não é. Não é. Avisa lá para o cão que está tentando trazer discórdia na família. Não, na minha casa não vai ser assim. Nós vamos guardar, nós vamos orar. Eu vou sentar com a minha esposa, nós vamos orar junto. Nós não vamos dormir longe um do outro. Não. Esse ano precisa ser diferente, irmãos. Vamos parar de viver uma vida medíocre. A vida medíocre é uma vida mediana. Pela metade, vamos avançar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: ei, eu vou esquecer as coisas de menino, porque agora eu não sou mais menino. As coisas de menino ficou para trás. Ei, o irmão não falou comigo. O pastor não me deu a chance. Isso e aquilo. Ei, você é homem e mulher. Você não é criança. Glória a Deus. Deixa as coisas de menino para menino. Quer tocar, quer cantar com maturidade como para o Senhor. Não esperando quantos likes vai ter quando você posta alguma coisa. A Bíblia vai dizer que quem tem que nos reconhecer é Cristo. Querido, toma cuidado com essa geração da aparência. Essa geração do selfie. Essa geração do tudo posta, do tudo diz que está fazendo. Mas no quarto de oração não tem coragem de dizer assim: Pai, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E meu sede só depende do Senhor. Oh, meu Deus. Engraçado que no WhatsApp nós contamos a nossa vida para todo mundo. Mas não gastamos 5 minutos de oração para falar: Pai, o meu dia foi tão difícil, Pai. Vamos fortalecer o nosso relacionamento. Eu te desafio a partir de amanhã seguir 12 dias ouvindo a Deus. E quando terminar, você vai ver como vai estar o seu coração. Vai estar cheio para poder carregar o fardo do ano inteiro. Pastor, eu posso orar? Se coloque em pé, por gentileza. Nós somos família. Meu Deus. Feche seus olhos por um momento, meu irmão. Aleluia. Que aquilo que eu não consegui expressar, e eu tenho uma plena convicção, e eu descanso no Senhor, que o Espírito de Deus, Ele ministra ao nosso coração. Glória. Mas saia daqui hoje pensando uma coisa: Noé nunca ganhou uma alma. Noé nunca foi para nenhuma nação. Noé nunca foi um missionário transcultural. Às vezes você olha para o Alex, para o Josinaldo, para o Homero: ai meu Deus, eu sou tão menor que eles. Eu nunca fui para a Jordânia, eu nunca fui para a África. Querido, o seu campo missionário é onde você está. E Deus conta com você onde você está. Para de se sentir menor do que os outros. Para de tentar se humilhar ou para poder ganhar das pessoas. Oh, coitado, não! Levanta essa cabeça. Você é filho e filha de Deus. Está desempregado? Venha orar, porque o Deus dessa casa de oração, como Salomão disse, aquela casa vai ser conhecida como casa de oração. E eles vão orar a Deus, e o Deus do céu vai ouvir a eles. Deus tem porta de emprego para você. Amém. Deus é muito louco, cara. Meu amigo estava 11 meses no ano passado desempregado. No dia 27 de dezembro, uma grande empresa liga para ele, porque Deus não está nem aí para a data. Se o mês não está bom, se está ruim, Deus coloca você aonde Ele quiser. Foi Deus que colocou José para governar o Egito. Deus pode te colocar em lugares que você não imagina, mas para isso, o meio do seu coração precisa estar nele. Por que Daniel não se corrompeu? Porque Daniel 3 vezes ao dia orava. O problema não é a faculdade. Faculdade não desvia ninguém. O problema é o coração do homem. Dinheiro não desvia ninguém. O problema é o coração do homem apegado ao dinheiro. Ei, Gênesis vai dizer que Deus nos colocou para dominar o dinheiro, para dominar as aves, para dominar todas as coisas. E por que somos dominados? Pelo vício do cigarro, pela prostituição. Não, irmãos, é ano de romper. É ano de romper com aquele pecado de estimação. É ano de romper com aquela fragilidade de não conseguir dar uma sequência no ano na igreja de discipulado. É um ano de dizer: Deus, pode contar comigo. Pastor, eu vou arregaçar as mangas e vou pregar o evangelho junto contigo. Feche seus olhos por um momento. Oh, xarabacanaramanchou. Senhor. Espírito do vivo Deus.
vida. Meu Deus, que essa campanha, Senhor, no caminho para te conhecer, ó Deus, os teus filhos aqui possam realmente ter um encontro contigo. Porque todo homem, toda mulher que teve um encontro contigo teve a sua realidade mudada. Oh Deus, nós precisamos ser, Senhor, como um vaso na mão do olheiro. Oh, glória a Deus. Ai. Patrick, Meu Deus. Jeremias diz que ele desceu na casa do olheiro. E Deus leva Jeremias ali para mostrar algo para ele. Jeremias, o que você vê, Jeremias? Santo. Eita, lamanaga, cheia, managai. Jeremias diz assim: meu Senhor, eu vejo um homem mexendo no barro. Eu vejo um homem colocando água e amolecendo o barro. Mas também tem alguns vasos que são duros. E Deus diz para Jeremias assim: é o povo nas minhas mãos. Vocês são o barro e eu sou o olheiro. Eu derramo da água que é o Espírito para amolecer o vosso coração, para vos moldar a imagem e semelhança do meu Filho. Abençoa, Pai. Que esse ano possamos parecer mais com Jesus. Oh, Santo Deus. Que esse ano possamos parecer mais com Jesus. Derrama a tua graça, Pai. Que esse ano possamos, Senhor, ler a tua palavra. Tua misericórdia, Senhor, para nos alcançar. Que esse ano possamos, Senhor, ter paixão em ser dizimista e contribuinte com a tua obra, Deus. Senhor Jesus. Que o dinheiro não nos domine, mas nós venhamos o dominar. Ajuda essa amada igreja no decorrer desse triunfo de 2018. Pai. Ajuda, Senhor. Que eles possam dizer ao final desse ano: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Senhor. Tem uma canção que diz que é do barro e do olheiro. Conhece? Eu quero ser um vaso novo. Acho que os irmãos conhecem. Eu estou sem voz já. Eu quero ser, Senhor amado. Isso, declara isso para Ele. Nas mãos do olheiro. Se permita ser quebrado por Deus. Se permita ser moldado e molhado por Ele. E nos faça de novo, Deus. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor. Um vaso novo. Como tu queres, ó Deus. Como tu queres. Senhor amado. Tu és, Senhor. Nós somos o teu barro. Venha nos quebrar e nos moldar, Senhor. E nos faça de novo, Deus. Nós queremos ser, Senhor. Irmãos, esse ano Deus, Ele vai proporcionar para você lugares fundos para você ir. Mas esses lugares só vai ser possível ir por meio da oração. Que o seu coração, Patrick, que o seu coração possa, nesse ano, adorar a Deus. Nós queremos encerrar aqui adorando a Deus com a canção. Pense nessa letra, feche seus olhos. Me conectou
nos chama de filho. Você não está descalço. Nós não somos escravos. Oh Deus, obrigada pela filiação. Obrigada pela filiação, Jesus. Obrigado, Jesus, por sermos filhos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Essa manhã da tua presença. Essa manhã onde o Senhor tem se manifestado para nós desde o começo desse culto, pela leitura da palavra. Nos ajude nessa semana a permanecer olhando para o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Nós te louvamos. Nós queremos te aplaudir nesse momento, render ao Senhor toda a glória. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pastor. Obrigado, pastor, pela confiança. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Tenho certeza de que esse ano vai ser um ano de discipulado, um ano de cuidar de vidas, mas um ano de resultado. Gente, eu estou aqui com material ali. Você vai estar nos abençoando aí, para abençoar o casamento e o trabalho do Nisha. A gente agradece. Pastor, muito obrigado.